Olá pessoal, me chamo Igor de Azevedo e hoje estou aqui para tomar uma dose de reflexão com uma convidada mais do que especial. Se apresente, por favor. Olá pessoal, me chamo Camille, sou psicóloga clínica e estou aqui a convite do Igor para a gente conversar e ter uma dose de reflexão interessante hoje. Isso aí. E Camille, hoje para a gente iniciar, gostaria de propor o tema que a gente propôs, na verdade, que é padrões, repetições e como que isso está inserido em cada um de nós, né? E quando a gente traz essa temática, assim, o que vem na tua cabeça? Eu acho que é uma construção, na verdade, né? E essa construção, ela vem de muito cedo. E se apresenta, né, na vida das pessoas de uma forma que muitas vezes a gente não tem consciência, a gente não percebe que está reproduzindo algo aprendido, né? Então, é muito interessante, assim, porque quando a gente começa a olhar para a vida e compor ela como um todo, desde o nascimento, desde as primeiras relações e experiências que a gente tem, a gente começa a ver que nós estamos, sim, reproduzindo vários padrões de aprendizagem, de formas de lidar com as emoções, de comportamentos, e isso é muito presente na dinâmica de todas as pessoas. Exatamente. E um ponto muito importante que tu trouxe, e às vezes me deparo na clínica, é alguns comportamentos e algumas crenças que vêm justamente desse período da infância e como isso traz uma complexidade muitas vezes para a gente desconstruir o que a gente sabe, porque em alguma medida a gente consegue ter uma noção mais ou menos do que está incomodando a gente ou de algum comportamento que não é tão aceito assim, né? Digamos, da parte consciente. Mas como isso é um aprendizado diário, uma desconstrução diária, porque é algo que fica muito enraizado, né? Muito enraizado. E é difícil mudar, né? Porque o nosso cérebro, ele quer economizar energia, né? Então, ele vai utilizar aqueles mesmos caminhos já conhecidos para a vida, né? Então, para desconstruir isso, a gente tem que realmente criar novos caminhos, né? Exato. Novas possibilidades. Muitas vezes eu percebo que as pessoas, né, de modo geral, assim, me incluo também, a gente percebe que quando inicia um movimento diferente daquele que é o padrão, daquele que é o que já está enraizado em nós, é muito desconfortável. Soa diferente, né? É desconfortável, soa não familiar. E o familiar é aquilo que nos move de alguma forma, né? Sim. Então, tem uma frase que eu digo com frequência na clínica para as pessoas às quais eu atendo, que é que a gente precisa ir de encontro ao desconforto. A gente precisa encarar esse desconforto. E uma outra analogia que eu trago é quando a gente está num ambiente de trabalho. Isso é muito conhecido para todo mundo, então soa muito fácil, assim. Quando a gente está num ambiente de trabalho novo, vai fazer uma função nova, é super desconfortável. Exato. Não é gostoso iniciar uma nova demanda, um novo trabalho, né? Mas a gente se implica em fazer e insiste naquele desconforto até aprender e aquilo se tornar algo tranquilo, que vai se movimentando de forma natural, né? E isso é na vida também com os padrões emocionais, né? De comportamento, emocionais, de relacionamento. Então, sim, no começo vai parecer muito desconfortável, isso confunde muitas pessoas, né? Principalmente em relacionamento amoroso, por exemplo, né? Então, se é desconfortável, não, isso não é para mim. E muitas vezes você está só repetindo um ciclo que pode ser tóxico, né? Difícil, complexo na tua vida. Então, ir de encontro ao desconforto é algo É a chave. muito interessante. Isso me faz lembrar de dois pontos bem importantes. Um é que quando a gente fala muitas vezes desses padrões emocionais, as pessoas acham que é algo simples, como só inserir algo novo e ok, fechou. É 1, 2 semanas às vezes de tratamento vai estar feito. Mas por que para as outras coisas é tão complexo? Por exemplo, vamos supor uma pessoa com sobrepeso. Às vezes ela passa meses de mudança de hábito alimentar, de exercícios, de outras rotinas para conseguir chegar onde ela quer.
E com a saúde emocional é mais ou menos nesse sentido. A gente precisa estruturar isso ao longo do tempo. E algumas feridas e alguns padrões às vezes vão levar mais tempos do que outros. E uma analogia que também eu trago na clínica, que eu gosto bastante de elucidar, digamos assim, fazer um mapa mental. Eu sempre trago que os padrões, digamos assim, automáticos, é como um prédio, sei lá, de 20 andares. Principalmente eu faço essa analogia para quem mora em Blumenau. E vamos supor que um dia a gente tenha uma enchente, digamos assim, que seria um abalo emocional. A gente vai fugir para o prédio que tem 20 andares ou a gente vai fugir para um terreno que está na fundação? Aí que muitas vezes vem a resposta automática, porque aquele padrão ali ele já está tão enraizado que é mais seguro muitas vezes ter uma resposta adaptativa e funcional, digamos assim, para lidar com aquele momento, às vezes fugindo de um enfrentamento maior de mudança ou de uma dor maior, para que a gente possa lidar. Então, até a gente fazer essa desconstrução desse prédio de 20 andares e construir um prédio maior, que no caso seria a consciência, leva um tempo. E justamente como você falou, é através da dor, da angústia, muitas vezes do sofrimento, do desconforto que a gente vai conseguir fazer essa mudança. Porque enquanto a gente não enfrentar e fazer um movimento de enfrentamento, acaba que a gente vai replicar aquilo que é mais confortável para o nosso cérebro. É, exatamente. A gente vai buscar essas dinâmicas que já são conhecidas, né? Que é esse exemplo da fuga, né? De fugir pro andar mais alto mesmo. E não necessariamente que esse andar mais alto seja o mais seguro. Talvez Exato. ali, né, mais baixo é mais seguro, é mais funcional, vai te dar mais capacidade, mais oportunidades de enfrentar aquela situação, mas o andar mais alto é o mais conhecido. Então é ele como se fosse o recurso principal, né? Exato. E isso é muito interessante porque se constrói na vida das pessoas desde muito cedo. Então, eu, na minha clínica, eu costumo trabalhar muito com a infância. E quanto mais a gente consegue entrar e olhar as dinâmicas relacionadas ao início da vida do sujeito, mais a gente consegue identificar como que essas dinâmicas iniciais, elas se reproduzem na vida adulta, né? Então, é muito interessante mesmo, assim, né? Costumo falar, inclusive, que nada é descartável, né, na clínica. Então, tudo é aproveitado. Então, a gente tem que parar e avaliar mesmo onde é que está enraizado esses modelos, esses padrões, isso que não funciona, né? Que a pessoa julga que não funciona na vida dela. Porque nunca é algo que é normal ou não é, né? Isso é muito interessante mesmo. Ontem mesmo, uma paciente me perguntou assim, você acha que isso é normal? Eu falei, bom, normal para quem? Né? Porque o que pode ser normal para mim pode não ser para você, o que pode ser normal para o outro pode não ser para mim. Então temos que ver o que é normal para quem, né? Então a gente não trabalha com esse olhar de normalidade. Cada indivíduo é único e ele vai se construir de uma forma única. E ele vai encontrar formas, né? Quando a gente está em terapia, a gente vai tentar encontrar formas de que a vida dessa pessoa, de forma única, seja mais funcional possível. Eu lembrei de uma memória, né? Até não sei se tu vai se sentir confortável, a gente não vai entrar no tema específico nem nada, mas eu lembro de uma vez, não sei se enquanto a gente fazia o nosso TCC, algo nesse sentido. Bom, faltou a introdução, mas a gente é parceiro acadêmico da graduação, né? Mas eu lembro de alguns momentos que tu citou que você fazia não o papel de psicóloga, mas essa intermediação com os seus filhos, assim. E isso é tão importante e às vezes a gente sente uma falta disso nos casos que a gente pega na clínica, de realmente entender como que foi a experiência para o outro, porque para a gente pode não ter sido nada, mas para o outro pode ter sido tudo. E de como é importante nesse período de crescimento, principalmente na primeira infância, fazer essa intermediação e às vezes ajudar com o conhecimento que a gente tem, porque, bom, subentende-se que somos adultos, a gente tem um nível um pouco maior de consciência em alguns momentos, né? Então, essa situação, assim, é muito primordial no crescimento do sujeito, digamos assim, na introdução dele no mundo. E às vezes é um déficit que a gente sente ao longo das gerações. Felizmente, no século XXI, a
a saúde emocional, o entendimento emocional, ele tem muito mais estímulos, como por exemplo o desenho das emoções, né? Então hoje a gente tem muito mais conhecimento para fazer isso, mas às vezes, não sei, uma pessoa de 50, 60 anos às vezes não consegue nem reconhecer e saber o que é felicidade, o que é tristeza, o que é angústia. E aí a gente ainda encontra muitos erros, digamos assim, ou mal entendimentos que geram um reflexo muito grande na saúde emocional, que é ser feliz. Mas a pessoa não é feliz, ela está feliz, é um fragmento do dia, digamos assim. Então, como essa autoconsciência emocional, corporal, é muito importante. Porque assim como a gente já citou em outros episódios, assim como a gente tem muito conhecimento hoje, a gente também tem muita supressão de conhecimento, porque não é todo o conhecimento que ele é extremamente válido, e a gente tem muito ruído de informação para isso também, né? Sim, sim. Ouvindo tu falar, assim, eu penso que algumas emoções elas parecem aceitáveis e outras não, né? Tem uma das coisas que eu busco trabalhar muito na clínica são as emoções que não são tão confortáveis assim, como a raiva, por exemplo, né? E conforme o sujeito ele cresce, né, desde lá do nascimento, então uma outra coisa que eu acho muito interessante também de trabalhar é construir junto com essa pessoa a infância dela, reconstruir de alguma forma. Sim. Fazendo o quê? Trazendo para ela clareza sobre como que é, o que uma criança sente. Porque nesse ambiente a gente acaba dando ferramentas para que a gente não negligencie, não continue negligenciando aquilo que um dia foi, Sim. né? E aí, adulto, nós temos uma ferramenta que é a racionalização, né? E quando a gente é adulto, nós olhamos para a nossa infância com o olhar de adulto e não com as emoções da infância. Sim. E a gente não acessa essas emoções diretamente. Muitas vezes a gente nega, a gente racionaliza, e isso é se distanciar da emoção, né? A emoção continua lá, suprimida, né? Reprimida dentro daquele sujeito, assim. Então, ir trabalhando essas emoções mais difíceis, como a raiva, por exemplo, é encontrando espaço para que ela possa ser reconhecida novamente, né? Porque isso que tu diz sobre a gente não ter esse espaço, né? Ter o espaço da felicidade, muitas vezes, porque ela é socialmente aceita, mas outras emoções mais agressivas não, né? A agressividade, a raiva, a tristeza, enfim, uma série de emoções não são possíveis, e não significa que elas não existem. A gente não consegue controlar a chegada delas. Exato. Elas existem. Elas estiveram em algum momento. E o que foi feito com essa emoção? O que aquela pessoa com 5, 6 anos tinha de recurso para fazer com aquela emoção muito desconfortável e desproporcional que chegou? Normalmente a gente precisa de um adulto para conseguir regular, né? Então, quando tu traz essa lembrança em relação aos meus filhos, é olhar, né? Hoje, com o conhecimento que eu tenho, obviamente, não foi sempre assim, é olhar aquilo que está surgindo nessa criança e poder acolher aquilo como algo normal, como algo que acontece com todo mundo, e não como algo ruim, feio, e que não pode ser sentido porque me incomoda, e porque incomoda o adulto uma reação de raiva de uma criança, porque muitas vezes vem uma série de desconfortos, assim, meu filho já disse que me odeia várias vezes. Sim. E bom, não significa que ele me odeie para sempre, significa que naquele momento o recurso que ele tem para verbalizar essa emoção é te odeia, né? E amanhã ou meia hora depois ele já não vai mais estar sentindo aquilo, aquele ódio. E tá tudo bem ele sentir aquele ódio naquele momento, né? Mas aí quando a gente se pega pensando nos anos 90, nos anos 80, né? Nos anos 2000, e não pensando nessa atualidade com toda essa informação que a gente tem a partir da internet, né, de disseminação de informação, a gente vê que a gente aprende e, na verdade, a gente só reproduz aquilo que um dia a gente recebeu, né? Muitos momentos eu me pego
tendo ímpetos de falar e de fazer as mesmas coisas as quais eu recebi, porque esse é um padrão estabelecido. Então, enquanto mãe, qual que é a referência de mãe que eu tenho? A da minha mãe, né? Então, é muito automático, é muito contínuo você reproduzir aquilo que já está em você mesmo não concordando. E aí, para criar um novo modelo, é muito difícil mesmo, é desconfortável, né? E aí a gente tem que continuar, né? A gente precisa persistir e dar essa ideia, né, de que é possível mesmo e é um dia de cada vez, um passo de cada vez. Não é o objetivo final onde eu quero chegar. Eu quero chegar em um determinado lugar, mas tem um caminho, tem alguns anos para chegar nesse lugar e eu nem sei se eu vou chegar. Eu só tenho o objetivo, né? Sim. Então é entender mesmo que o caminho ele se faz durante a caminhada, né? Admirando essa paisagem daquilo que a gente vive no dia a dia. E que essa ansiedade que nós temos é pensar e temer muito o futuro e aí não pensar no dia a dia, não conseguir ter essa experiência real, né, do caminho. E você trouxe um ponto muito importante, 2 pontos na verdade, que é difícil entregar para o outro o que a gente ainda não tem. Então, se a gente tem esse prédio de 20 andares e não tem a outra fundação, outro prédio, não tem como a gente entregar algo muito diferente se a gente não trabalhar para estruturar isso. E essa questão de ser adulto e olhar para o eu criança também é um padrão que eu vejo que se repete bastante na clínica. Em que sentido? No sentido disfuncional, porque o adulto de hoje, com a consciência dele de hoje, ele acaba olhando muitas vezes para a infância ou até mesmo passado, há um ano atrás, alguma coisa assim, e falando que eu não deveria ter feito dessa forma, eu fiz errado. Mas as pessoas não entendem que naquele momento em específico, naquela situação específica, algum lado, algum traço, algum pensamento, eles acharam que aquilo era a atitude mais correta. Então acaba gerando muitas vezes uma injustiça a gente criticar a consciência de ontem ou a consciência que a gente não tinha com a consciência de hoje. Se fosse de uma outra forma, seria muito fácil a gente voltar no tempo, jogar os números corretos da Mega Sena e ganhar. Mas não é assim que funciona. A gente tem uma direção que é para frente. A gente não sabe se é reta, para esquerda, para direita, mas não tem como a gente voltar para o passado e mudar o que a gente fez. Mas a gente pode dar um outro significado para aquilo. Daí a gente entra na questão do simbolismo. Porque ao mesmo tempo que a gente gasta uma energia emocional para criticar o eu do passado, a gente pode gastar uma energia para acolher o eu do passado. Porque não teve somente coisas ruins. Porque tudo que a gente fez, e esse é um efeito que eu acho muito significativo, todos os movimentos, todos os pensamentos que a gente fez, em alguma medida possibilitaram que a gente estivesse aqui hoje e aqui agora. Seja tanto com os aspectos positivos como com os aspectos negativos. Porque não existe uma qualidade de vida ou uma utopia de vida que vai ter só coisas positivas. O mundo interage com a gente e o mundo ele não tem felicidade ou tristeza. Ele vai interagir você querendo ou não. Sendo positivo ou negativo, você é obrigado a devolver para ele. Então, esse acolhimento para o eu criança é muito importante. Porque, de fato, às vezes a gente chega na clínica e tem lá, não queria falar da minha infância. Ou as abordagens, como por exemplo a TCC, ela envolve um pouco a infância, mas não é o foco. Mas quanto mais a gente se aprofunda na atualidade, mais próximo a gente vai chegando da infância. Porque sempre tem uma origem. Tem que ter um começo, um meio e um fim para determinados comportamentos e situações. Então, esse é um aspecto que, querendo ou não, seja TCC, psicanálise, psicodinâmica, muitas vezes até a própria psiquiatria, a gente precisa voltar para a infância para entender o que aconteceu lá. O que sustenta esse afeto, né? Exato. O que sustenta esse padrão? O que sustenta essas escolhas, essa forma de enxergar o mundo, essa forma de perceber? O que sustenta esse movimento, esse padrão emocional? O que sustenta essas repetições, essas escolhas? Enfim, é isso, assim. O que sustenta esse afeto?
E é uma das coisas nas minhas intervenções que eu faço, assim. A pessoa traz a queixa e eu promovo, assim, no sentido de aonde no passado isso te leva? Quando você pensa para trás, assim, em outras experiências, o que vem na tua cabeça? E aí isso vem um pouco do inconsciente, assim, porque às vezes a pessoa traz uma referência que racionalmente não parece ter relação, sabe? Muito interessante, assim. Olha, eu não sei porquê, mas eu lembrei disso. Sempre Falei, então fala, atravessado. traz. Eu fico feliz quando isso acontece, né? E aí a pessoa conta aquela dinâmica que parece que não tem de fato nada a ver, né? Porque não é uma coisa que casa, mas emocionalmente tem tudo a ver. A forma com que a pessoa se sentiu tem muita conexão, né? Recentemente eu trabalhei em um caso onde a pessoa estava tendo uma queixa de se sentir inadequada, né? Inadequação. E aí foi essa pergunta, assim, aonde que isso te leva? E aí foi para uma história completamente diferente, assim, não fazia sentido, né? E no final aí fazia muito sentido quando a gente elabora, né? E consegue fazer essas referências. Realmente tinha muita sustentação ali. Então, é necessariamente trabalhar a queixa atual, mas essa queixa atual ela está sustentada nesse passado. Então, vamos trabalhar essa emoção e essa experiência passada para a gente entender o que ficou guardado ali, né? O que foi reprimido ali, o que não pôde ser dito nessa experiência, né? E isso fala muito da infância, adolescência, porque a gente não tem inicialmente linguagem para dizer. Exato. A gente não tem entendimento sobre o que está sentindo. Quem diz para a gente o que a gente sente são as pessoas que nos cuidam, né? Então, muitas vezes a gente vai crescendo e vai percebendo que não era bem aquilo, né? Uma outra coisa que tu falou que eu achei interessante, que é essa crítica do eu do passado. Eu penso que muitas vezes algumas pessoas não conseguem olhar para a infância porque não querem olhar para o cuidado desses adultos cuidadores com um olhar de crítica. Sim. Porque entendem o porquê que a pessoa fez isso, mas entende racionalmente. Naquele momento, naquela experiência na infância, é como se fosse oprimida aquela emoção. Sim. E aí, essa emoção não pode ser entendida. E não é olhar necessariamente com crítica. Uma coisa que eu costumo falar é que a pessoa, o cuidador do presente, não é o mesmo cuidador do passado, né? Então, uma pessoa hoje com 50 anos, a qual tu senta e conversa e consegue entender a dinâmica dela, com 30 anos cuidando, ou com 20 anos cuidando de uma criança, era outra pessoa, né? Então, não é necessariamente uma crítica, mas um entendimento de que existe algo da realidade ali, né? E que muitas vezes a criança não consegue, né? Perceber, mas é importante para o adulto conseguir perceber o que aconteceu, o que me afetou. Outra coisa que conversa com isso eu não vou lembrar da referência, mas uma vez eu li em algum lugar que o problema não é a criança passar por um trauma, né? Um trauma, seja ele qual for, pode ser uma experiência, né, adversa, mas pode ser um trauma de uma emoção não acolhida, por exemplo, né? Uma emoção muito intensa que foi reprimida, castigada e a criança fica sozinha com aquilo. O problema não é passar pelo trauma, o problema é ficar sozinho com a dor. Na verdade, é do Gabor Maté, essa frase, me lembrei. O problema é ficar sozinho com a dor, né? Porque a criança não tem recurso para lidar com aquela dor. Sim. Conforme ela vai crescendo, ela vai adquirindo maturidade, amadurecimento do seu ego, das suas capacidades cognitivas e consegue desenvolver mecanismos de defesa para lidar com aquela dor. Então, muito, muito pequena, a criança não tem muita coisa. Ela tem, por exemplo, a somatização, né, como recurso.
porque ela somatiza, porque ela não tem linguagem, né? Bebezinho é assim. Depois, um pouquinho maior, quando que a gente vai conseguir reprimir esses afetos? Ali entre os 5 e os 7 anos. Antes disso, é explosão emocional, né? Então, ali entre 5 e 7 anos, você começa a reprimir. Quando tu vai aprender a racionalização mais pro final da infância, onde você consegue racionalizar o porquê que aquilo aconteceu, o porquê que eu estou lidando com de determinada forma com a situação. Então, a gente não tem muitos recursos, né? Só que aqueles afetos aconteceram. E eles não foram embora. Não. Eles vão sendo guardados naquelas gavetinhas. A gente põe o afeto lá dentro e leva ele embora e deixa ele lá. Ele vai ficar no nosso inconsciente sustentando essas outras dinâmicas difíceis que a gente enfrenta na vida, que sustentam os nossos sintomas. E veja quanto tempo que passa até a gente conseguir fazer essas associações inconscientemente, consciente ou de forma subconsciente. Então, quando a gente muitas vezes olha para os padrões atuais, às vezes vamos dramatizar as situações, de uma dependência por álcool, de uma dependência por cigarro ou alguma outra disfunção, são padrões às vezes que têm essas origens mais antigas, assim. Porque, como você falou, a repressão ela não vai deixar de existir, a gente deixa de ter consciência. E esse papel de trazer para a consciência é muito interessante. Eu adoro quando os fiozinhos batem assim. Opa, então era isso. Nossa, então, eu nunca pensei sobre isso, faz sentido. Sim. É como se, por exemplo, sei lá, os neurônios e as sinapses elas fossem se estruturando e encostassem. Pum, Conectou. né? Haja luz, digamos assim. Sim. E esse processo é o que você falou muitas vezes de eu não sei por que veio na minha mente, eu não entendo de onde que vem esse pensamento, não faz sentido. E essas coisas sem sentidos são muito importantes de dizer, porque às vezes para a pessoa que está ali reprimida, né, se a gente for pegar mais a psicodinâmica e talvez a psicanálise, a gente entende que vai ter um processo de resistência e sozinha, às vezes, a pessoa não vai conseguir trazer isso para a consciência, até não suportar muitas vezes articular com aquilo sozinha. Então, quando vem trazer isso para fora e um outro, que no caso é o analista, o psicólogo, ele está naquele ambiente neutro, ele vê as conexões que aquilo pode acontecer. E aí a gente faz essa ligação e a gente consegue chegar num local que a gente precisa trabalhar e articular, seja da infância ou de algo mais adulto, assim. Mas esse processo ele é muito interessante, muito importante de realmente trazer para fora. Por mais que não faça sentido. Porque pode fazer sentido. Basta a gente criar esse sentido para você, digamos assim. E, através dali, a gente consegue refletir os nossos comportamentos. Porque, né, aí falando um pouco mais da cognitiva comportamental, o comportamento ele é só o reflexo de um outro processo complexo. A gente age, às vezes a gente pensa, fruto de influências, de crenças, de padrões, de questões inconscientes, né, para psicanálise e psicodinâmica, e aí a gente se comporta. Mas o pensamento ele tem uma origem bem interessante, bem importante de ser analisado na maioria dos casos, assim, porque nosso cérebro ele é incrível, tanto para o bem quanto para o mal, tanto para coisas positivas como para coisas negativas. Cabe a gente conseguir criar padrões e motivações bons o suficiente para cada um de nós. Sim, eu acho que o processo de psicoterapia é realmente dar nome para aquilo que não tem nome, né? Dar uma narrativa para aquilo que a gente sente, que habita, que nos habita, mas que a gente é aquele estranho conhecido, Sim. né? Então é sobre isso, assim, é sobre a pessoa conseguir contar uma história sobre ela, né? Entender o que aconteceu e trazer novos objetivos, tirar aquilo que foi determinado como não mais determinante, né? No seu comportamento, nos seus pensamentos, para que de alguma forma ela possa vir a escolher novos caminhos, né? Desejar sair daquele movimento, né? Ter essa postura também de enfrentamento. Mas é muito necessário se responsabilizar por isso, né? O que eu faço com aquilo que fizeram de mim, né? Sim. O que eu faço com aquilo que a vida me impôs,
né? Então é realmente um movimento de coragem mesmo, de aposta, né? Sim. E isso é preciso mesmo para funcionar. E sobre esses padrões, tem uma outra analogia que eu gosto de trazer bastante, assim, para elucidar para os ouvintes, do ponto de vista cognitivo, tá? Fugindo da questão da espiritualidade, de fé e tudo mais. Mas eu trago esses padrões como muitas vezes a presença de Deus. Em que sentido? No sentido cognitivo, né? Novamente, da parte psicológica e fugindo da espiritualidade. Ele não nasce com a gente. Ele é introduzido, você começa a entrar na religião, a entender o que é, e você estrutura aquilo como uma verdade. Então, Deus passa a existir na sua vida. Quer provar uma dose de reflexão? É só seguir o podcast. Novos episódios saem toda quinta-feira.